Meu nome é Fernando Perboni. Eu nasci no ano de 1973, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu morava num bairro de periferia muito violento, onde existe um grande esforço para se sobreviver. Infelizmente, eu presenciei uma morte muito feia de meus pais, sendo eu filho único. Minha mãe morreu se decompondo de câncer em uma cama e meu pai de um infarto fulminante. E então eu me deparei sozinho, frente a frente com o mundo. O mundo que te oferece vários caminhos com vários prazeres momentâneos. Prazeres e caminhos que são fáceis, mas que te levam para a morte. Infelizmente, eu entrei por um destes caminhos e comecei a experimentar os prazeres das drogas. E me viciei em álcool, maconha, crack, cocaína, drogas que te trazem uma dependência muito forte. E na sequência vieram os roubos, os desacertos. E no meio desta infância e adolescência conturbada, eu fui morar com uma tia minha, muito humilde, que morava em frente a uma favela, no bairro do Monte Alegre. E a minha vida ia de mal a pior. Até que a minha tia, em 1996, conseguiu uma internação numa casa de recuperação chamada Esquadrão da Vida, que é localizada na cidade de Bauru. Uma casa de recuperação com pastores e obreiros com um verdadeiro compromisso com Deus. E eu fiquei internado 8 meses. E eu tive acompanhamento pastoral, seguidos de cultos e leituras bíblicas, onde existem vários exemplos do que Deus faz quando o homem se entrega a Ele. E eu tive um encontro real com Jesus Cristo, onde eu fui liberto do mundo do crime. Glória a Jesus. E como todo ser humano que encontra Deus em sua vida, eu encontrei a paz no meu coração. Como Jesus diz, que quem bebe da água que Ele dá, nunca mais terá sede. E eu pude experimentar dessa água. Glória a Jesus. E quando eu estava internado, eu conheci uma família que é evangélica também. E esta família me convidou para morar no fundo de sua casa, numa cidade que é localizada perto de Bauru, que se chama Piratininga. E então eu me encontrava liberto pelo poder de Jesus e com planos de construir uma família. Quando tudo parecia estar bem, depois de 1 ano e meio longe do crime, eu comecei a sentir alguns sintomas. Febres, gripes, perca de peso, diarreia. E eu resolvi fazer um exame de HIV, AIDS, a pior doença da face da terra ultimamente. E eu procurei um hospital de base em Bauru, onde fica o COAS, uma unidade especializada em exames e tratamentos de HIV, AIDS, onde eu fiz 2 exames de AIDS e os 2 exames foram constatados positivo para minha infelicidade. Eu não era viciado em drogas injetáveis, mas o namoro do mundo é suicida. Deus criou o sexo dentro do casamento para haver segurança para o homem e para a mulher, mas nem sempre é seguido. Muitas vezes é motivo de riso para muitas pessoas, infelizmente. Para mim foi um choque muito grande, porque eu vinha de uma família destruída, uma vida cheia de feridas, apesar de meus pais terem sido verdadeiros pais para mim. E eu me encontrava prestes a descer a sepultura, apodrecendo de AIDS. Porque como o câncer que matou a minha mãe, a violenta AIDS estava me massacrando. Mas eu não desisti. Apesar do meu caso ser trágico, várias pessoas me incentivavam e diziam que Jesus poderia me curar, porque está escrito na Bíblia que no passado Jesus ressuscitou mortos, curava cegos, curava aleijados e curava leprosos. Mas eu não desisti, apesar do meu caso ser trágico. Várias pessoas me incentivavam e diziam que Jesus poderia me curar, porque está escrito na Bíblia que no passado Jesus ressuscitou mortos, curou aleijados, cegos e curou vários leprosos. Sem dizer que a lepra no passado era temida como a AIDS hoje em dia. E eu sofria muito e chorava
mas eu decidi que se eu fosse morrer, eu iria morrer com Jesus. E depois de 8 meses convivendo com a doença, como de costume, eu fui num culto de domingo à noite. Estava sendo celebrado a Santa Ceia, que é uma comemoração antes da Páscoa. E lá estava como pregador naquela noite o pastor Oswaldo dos Santos, um pregador que estava visitando a nossa igreja. E ele estava pregando sobre o sacrifício de Jesus. E ele convidou todos os membros da igreja para irem até a frente e tomar a Santa Ceia. E então eu fui até a frente para tomar a Santa Ceia e eu peguei o cálice com o suco de uva e o pãozinho, que representa o sangue e o corpo de Jesus. E então eu comecei a falar com Deus, a dizer para Jesus o quanto eu estava sofrendo. E em um devido momento eu falei: Senhor Jesus, por favor, eu estou tomando teu sangue, por favor, limpe o meu. E assim que eu terminei de tomar a Santa Ceia, eu olhei para o lado e o pastor Oswaldo dos Santos, ele estava orando por algumas pessoas. E inclusive nessa noite teve uma pessoa que também foi curada de um problema no intestino. E eu vi ele falando que aquela pessoa estava curada e aquela pessoa estava com dor, e no mesmo momento ela falou que a dor sumiu. E depois de algum tempo eu encontrei essa pessoa e ela me disse mesmo que estava curada e que ela nunca mais teve aquele problema. E naquele momento eu atravessei assim na frente das pessoas e fui até ele. E eu falei para ele que eu tinha sido viciado em drogas e tinha feito 2 exames e eu estava positivo de AIDS. E ele ficou assim olhando para mim e disse: meu filho, vamos orar, porque eu não posso nada, mas Jesus, Ele está aqui e Ele pode curar você. E ele colocou a mão sobre mim e começou a orar a meu favor e disse: Senhor Jesus, está aqui o teu filho que o Senhor resgatou das trevas, que nesse momento agora o Senhor possa estar tocando na vida dele. E ele começou a orar, e eu comecei a sentir a presença de Deus. E no devido momento ele falou assim para mim: eu estou vendo um anjo chegando, ele está tocando no teu sangue, você foi curado no nome de Jesus. E toda a igreja começou: glória a Deus, aleluia. E naquele momento assim, como um relâmpago assim, veio dúvida assim na minha mente. E no mesmo momento que veio a dúvida, Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe o que você pensa, o que você deseja. E naquele momento Ele disse para o pastor que eu estava tendo dúvida, Deus disse. E o pastor, no mesmo instante, disse assim: Deus, para que não haja dúvida na mente dele, aqueça o corpo dele com o teu fogo. E no mesmo instante o meu corpo começou a pegar fogo, como se eu estivesse dentro de uma fogueira. E então o pastor disse para mim: meu filho, você foi curado pelo poder de Jesus. E ele disse para mim voltar no mesmo lugar onde eu tinha feito os outros exames, porque eu iria ter uma novidade que poucas pessoas têm o privilégio de experimentar. E quando eu cheguei lá, eu disse para alguma das assistentes do hospital que estavam atendendo: eu gostaria de fazer outro exame de AIDS. E elas olharam para mim e falaram: olha, meu filho, você tem 2 exames positivos, você tem que atravessar aqui e pegar aquele corredor e até o fim dele, entendeu? E você tem que começar a tomar o coquetel de drogas, a fazer o tratamento, porque você já é positivo, você tem 2 exames positivos. E eu disse: olha, minha senhora, eu sempre fui um viciado, entendeu? Um ladrão, mas desde quando eu conheci Jesus, algumas coisas vieram acontecendo em minha vida, entendeu? Eu fui liberto das drogas, através do sacrifício dele na cruz, eu pude ser liberto das drogas, entendeu? E neste último domingo eu recebi uma oração, entendeu? De um pastor, e ele falou que estava chegando o anjo, e eu expliquei toda a história para ela. Aí no mesmo momento ela olhou pro rosto da outra senhora que estava lá atendendo, e ela olhou assim para mim, as duas,
elas disseram o seguinte: então vamos fazer outro exame. E eu disse para elas: olha, é o seguinte, se esse exame der positivo, eu nunca mais piso aqui. Mas se esse exame der negativo, vocês vão concordar comigo que Jesus está vivo e está fazendo grandes milagres na face da terra. Houve esse grande espanto dessas pessoas, porque para os médicos a AIDS ela não tem cura. Mas nós não podemos nos esquecer que foi Deus quem nos criou. Nós não viemos do macaco. Ele nos criou, Ele conhece o nosso corpo, Ele tem o poder de nos dar a vida. E então foi feito outro exame e depois de 15 dias veio o resultado. Eu estava na sala quando a médica entrou e disse, com a minha ficha, disse que estava negativo. Glória a Jesus, Deus seja louvado. E eles não acreditaram, começaram a dizer: não, você tem que fazer outros exames porque esses exames estão errados. Mas da primeira vez, quando eu fiz esses exames, eles disseram para mim que os exames não tinham erro, que os exames eram certeiros. E eles resolveram fazer outro exame e fizeram. E novamente veio o resultado negativo. E eles ficaram assim perturbados e prenderam os meus exames positivos. E o jornal da cidade de Bauru e o jornal Gospel de Bauru, os dois jornais, resolveram fazer uma matéria comigo. E eu fiz para glorificar o nome de Jesus. E realmente eu fui curado dessa terrível doença pelo poder de Jesus. O mesmo Jesus que no passado fez grandes milagres. Veja bem, eu sempre fui um cara desconfiado de tudo, sempre com um pé atrás. Para mim estar dizendo tudo isso hoje foi porque aconteceu mesmo e porque é real. Feliz aquele que crê no Senhor Jesus, porque não ficará confundido. E eu não fiquei, graças a Deus. Abandonei o crime, as drogas, os prazeres do mundo para servir Jesus. E recebi uma libertação e uma cura impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Infelizmente, Fred Mercury, um vocalista da banda Queen, Cazuza, Renato Russo, vocalista do Legião Urbana, eles tiveram essa mesma doença e acabaram morrendo. Infelizmente, nem o dinheiro e nem a fama pode resolver tudo. Mas eu lamento por eles. Mas graças a Deus, por eu ter entregado o meu coração para Jesus, Deus me deu esse presente. Por isso que hoje eu estou relatando tudo. Eu não tenho vergonha de dizer. E eu quero dizer para você, meu irmão, que está me ouvindo. Um dia eu comecei a escrever uma nova história da minha vida, a partir do dia que eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E eu quero convidar você a repetir uma oração agora, convidando Jesus também para entrar no seu coração. Eu não posso nada, mas aquele que vai estar aí do teu lado te ouvindo, ele sim pode tudo. Que você possa agora, meu irmão, fazer essa oração comigo. Não morra sem conhecer Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida no teu altar. Eu peço para o Senhor colocar o meu nome no livro da vida. Eu peço para o Senhor perdoar os meus pecados. Eu renuncio todo pacto que eu fiz, consciente ou inconscientemente, com o diabo. Eu peço para o Senhor guardar a minha vida e se revelar para mim. Amém. Agora você já faz parte do reino de Deus. Que você possa procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Lá você vai encontrar alguém que vai te orientar, que vai explicar para você melhor o que você deve fazer. Essa nova vida que você vai começar agora com Jesus. Fique com Deus, meu irmão. Obrigado por você ter parado para ouvir o que aconteceu, o que Deus fez na minha vida. Não porque eu seja melhor que você, que eu sou igual a você. Entendeu?
mas eu tive a oportunidade de ter uma nova escolha e eu escolhi viver com Cristo. Eu espero que você também escolha a viver com Cristo, porque quando você precisar de algo impossível, vai estar em tuas mãos. Que Deus te abençoe. Amém.